Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro, mais um bate-papo da nossa série Conhecendo o CMT, que nessa nova temporada, vamos chamar assim, está num formato diferente, né? Estamos fazendo online, né? Uma gravação aqui por vídeo, ao contrário da primeira temporada, né? Das primeiras entrevistas que eram presenciais. Estamos testando esse novo modelo e dentre as nossas cobaias, brincando aqui um pouquinho, temos a satisfação de contar hoje com o Lucas Tavares. O Lucas Tavares é sócio do CMT, da área tributária, né? Atua muito na nossa unidade de Campinas, também no escritório de Porto Alegre. Lucas, obrigado aí por aceitar o desafio. Obrigado, Rafael. É um prazer aí bater um papo contigo e falar um pouco aí sobre a minha história. Lucas, nós sempre começamos aqui o bate-papo perguntando um pouco da infância. Como é que era lá o Lucas no colégio? Era mais de conversar na aula? Era mais quieto? Era mais da turma do fundão, da turma da frente? Tinha o caderno organizado ou era uma bagunça? Nos conta aí um pouquinho como é que você era lá atrás. Tá bom. Minha infância foi um pouco diferente, eu acho, porque eu costumo dividir ela em duas etapas, Rafael. Primeira etapa, bom, eu sou natural aqui de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né, que é Camaquã, fica próximo a Porto Alegre, mas engraçado que a primeira parte da minha infância não foi lá, até porque eu por ser filho, na verdade, de um pai que é jogador de futebol, era jogador de futebol, eu acabei viajando muito, a gente morou em várias cidades, e até talvez por isso, não tem uma razão muito clara, mas eu tive uma infância de uma criança um pouco mais introspectiva, me mudava muito de cidade, estudava em muitos colégios, digamos assim, às vezes 6 meses no colégio, depois mudava para outro. Teve o lado bom que eu conheci também bastante cidades aí no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, muitas praias de Santa Catarina também, nessa fase, mas até a primeira fase da minha infância, até os 12 anos, foi assim, e mudando de colégio, uma criança mais introspectiva, um bom aluno, até então um bom aluno, e apesar de introspectivo, eu sempre tive essa parte do futebol na infância, por causa do meu pai, e o futebol acabava que também fazia eu ter um contato maior com os colegas, e o futebol sempre me abriu esse campo de amizades. Então, assim, era um aluno bom nessa primeira etapa, mais introspectivo, mas tinha boas notas, e aí numa segunda etapa eu já classifico como retorno a Camaquã, ali a partir de 12, 13 anos, onde aí a minha infância foi bem diferente, que aí já era uma infância no interior, criança na rua, jogando bola, brincando, enfim, uma infância bem tradicional, ao menos de quem vai para o colégio de manhã, à tarde joga bola, depois vai se encontrar com os amigos, e já também deixei um pouco de lado os estudos nessa fase, eu estudava menos por conta enfim, por conta da idade e de sempre estar querendo jogar futebol nesse momento. Mas era isso. Depois fiquei em Camaquã até o terceiro ano do colégio. Quando completei, eu vim para Porto Alegre estudar e aí tomar um rumo já direcionado aos estudos, né? Lucas, antes de entrar na questão da faculdade, etc., você pensou em seguir a carreira do seu pai e jogar futebol também? Ou você era um perna de pau? Olha, eu sim pensava. Eu tenho um irmão também mais novo que, na verdade, o sonho nosso era ser jogador de futebol, dá para dizer assim, que é muito comum também, né, entre crianças aí no Brasil. E acho que o meu pai, na verdade, a minha interpretação é que ele sempre nos incentivou muito no futebol, sempre nos trouxe para esse meio do futebol. Como eu disse, eu convivi em estádio, alguns treinadores permitiam a gente também conviver no vestiário. Então, assim, claro que nos momentos bons, né, no vestiário. Então, assim, sempre foi, sim, um sonho, uma expectativa. E, de fato, sim, eu jogava bem futebol, a minha interpretação é que poderia ter seguido a carreira em algum momento, mas talvez os rumos que a gente foi tomando, como que eu expliquei, o retorno a Camaquã, que sim, foi muito bom por várias razões, mas acaba te afastando de grandes centros, e eu também
determinado momento da juventude, e o meu pai me direcionava isso também. Ele sempre, embora ele incentivasse jogar futebol, jogava conosco, ele sempre incentivou os estudos, até porque, como ele acabou indo jogar e depois de, por exemplo, 34, 35 anos, ele teve que buscar uma nova carreira para ele, eu imagino que ele não queria isso para a gente, ele queria que a gente tomasse uma decisão de uma carreira desde o início, uma carreira com ensino superior, e, enfim, ao menos é o que eu concluo, é que, na verdade, esse foi um caminho um pouco direcionado já também pelos meus pais, tanto para mim quanto para meu irmão. Uma pena não consegui seguir a carreira do futebol, mas hoje estou bem satisfeito aí com os rumos que eu tomei. Eu brinquei um pouco ali perguntando se você era um perna de pau para brincar com você, porque alguns podem não saber, mas o Lucas é um dos grandes craques do CMT no futebol aqui, né, sempre quando as oportunidades que tem de jogar futebol, o Lucas sempre é um destaque em campo. Mas, Lucas, nos fala um pouquinho assim, como é que foi, por que a opção pelo direito, como é que foi na faculdade, onde é que você fez faculdade, como é que foi o início, como é que foi o início do Lucas estudante de direito? Então, o interesse pelo direito surgiu no ensino médio, quando eu estava deixando já um pouco o futebol de lado, e isso foi um ponto bem importante para mim, Rafael, que assim, no momento que eu me direcionei aos estudos, eu entrei de cabeça já, assim, nas minhas decisões, e aí, de fato, eu já mudei muito daquele Lucas que eu comentei até que já não estudava tanto, queria mais jogar futebol, eu já passei tomei a decisão de me direcionar aos estudos, e essa decisão, difícil te dizer como que ela aconteceu, mas, assim, teve alguns fatores, tá? Porque o direito, eu acredito em 3 fatores, ao menos, assim, que eu costumo lembrar, assim. A primeira coisa é que eu sempre gostei de humanas, sempre gostei de estudar português, história, sempre foi algo que me atraiu bastante. Segundo, a minha mãe, o sonho dela era ser advogada ou ter cursado direito, acabou não cursando, pois foi acompanhar meu pai nas viagens, né, e morar em outros lugares. Então, assim, eu sempre tive isso dentro de casa também, se interessava pelo direito. Eu gostava da advocacia, eu gostava do leque também, de oportunidades que a advocacia não, que o direito dá. Então, quando eu tomei a opção pelo direito, confesso que eu não estava tão decidido quanto a advocacia, mas estava inclinado a isso. Tem um terceiro fator também, que o meu avô foi fiscal do ICM e depois fiscal do INPS. Não tinha formação em direito, mas o meu avô foi muito próximo a mim, é muito próximo até hoje. E então, assim, isso também me influencia. E aí começou a surgir também o interesse por tributos, tá? Assim, mas, obviamente, com um distanciamento ainda, né? Mas a decisão foi nesse sentido. Chegou algum momento que eu tinha uma certa dúvida, economia ou direito, porque eu gostava muito de iniciativa privada, mas, no fundo, eu sempre escolhi o direito a partir do ensino médio, e essa decisão acabou, para mim, depois de um momento, acabou sendo natural. Me encontrei assim no direito, gostei de estudar o direito desde o início da faculdade. E até entrando na questão do aluno que você perguntou antes, aí sim eu fui um aluno muito bom na faculdade de Direito. A partir disso, não era... inclusive, tive até poucas amizades na faculdade, porque, de fato, eu entrei decidido a estudar e estagiar desde o início da faculdade. E começou estagiando aonde? Como é que foi? Como é que foi o período de estágio? Eu comecei a estagiar no segundo semestre, tive uma primeira experiência no Tribunal de Justiça, no setor dos oficiais de justiça. Foi um estágio que, para mim, me abriu as portas, assim, para o direito, desde o início, né, muito jovem, no segundo semestre. Mas, vindo do interior, né, de Camaquã para Porto Alegre, precisava também trabalhar, de certa forma, naquele momento, e eu queria muito entender um pouco mais como funcionava. Como eu não tive profissionais do direito na família, eu tinha muita curiosidade como funcionava o direito, né, o que era. Então, desde o início, procurei esse estágio para me ajudar nessa parte. Fiquei 1 ano e meio no Tribunal de Justiça, depois eu migrei para um escritório de advocacia aqui em Porto Alegre,
um escritório que atuava principalmente com processo de massa, e também, e ali foi a minha primeira experiência com a advocacia, e para mim foi muito importante, foi antes de vir para o CMT, e naquela ocasião, desde estagiário, eu comecei a lidar com o processo, por ser processo em massa, o estagiário consegue ter mais contato com o processo, isso me ajudou muito naquele momento, né? Até então, depois vir fazer estágio no CMT no 8º semestre da faculdade, aí sim eu me encontrei na advocacia empresarial, né? Que era, aí juntando tudo, né? Meu interesse pela iniciativa privada, o meu também desejo pelo direito, e aí eu comecei a me conectar mais com o direito empresarial, com a parte tributária e também societária no primeiro momento. Então, aí sim, de fato, quando eu ingressei no CMT, foi, digamos, para fechar todas essas portas que foi abrindo, foi onde eu me encontrei. E Lucas, como é que você entra no CMT e você já entra na área já entra no tributário ou entrou em outra área? Então, na verdade, quando eu ingressei no CMT no 8º semestre, eu fiz uma entrevista de estágio, que primeiro era um estágio para a área de direito civil e com participação também em societário, algumas questões societárias. Eu lembro de ter conversado contigo, Rafael, na época, com o Francisco. Eu não lembro, cara. Como passa o tempo, a gente não lembra. Sim, isso foi 2013. Então, naquele primeiro momento, claro que naquele primeiro momento, que nem eu disse, eu tinha um interesse pelo tributário, mas eu ainda não conhecia a área tributária. Nem na faculdade eu tinha cursado ainda. Então, o que eu queria mesmo era entrar no setor empresarial, que me abrisse portas. O CMT abriu essa porta no direito mais civil na época. Ali eu era um estagiário um pouco de faz tudo, ia para o fórum todos os dias, e precisava ir na junta comercial, eu ia também, enfim. Aí comecei a ter algum contato com o tributário também. E alguns meses depois, na verdade, talvez 6 meses, abriu uma vaga de estágio na área tributária específica, por conta de um cliente que entrou com muitos processos, muitas execuções fiscais na época, e quando... Engraçado que até o Cristiano comentou comigo que tinha uma vaga, mas ele queria... nem sei se eu posso falar, mas ele queria que eu indicasse alguém. Eu disse, cara, eu tenho uma indicação, eu... Tem a melhor indicação para você, eu. Isso. Aí depois, acabou que eu fiquei um pouco, digamos, numa vaga híbrida. Trabalhava no tributário, continuava fazendo outras coisas ali de contencioso civil e às vezes junta comercial, mas assim, cada vez daí mais direcionado ao tributário, onde depois eu fui efetivado. Lucas, falando um pouquinho agora realmente do tributário, né? Assim, que é um dos temas mais presentes na vida de todas as empresas, empresários, empresárias brasileiros, né? Um sistema tributário absolutamente complexo, não é nem só uma questão de carga tributária, né? Uma questão de complexidade dela, né? Como é que é o dia a dia aí da área tributária? Quais são aí evidentemente não precisa aqui declinar os nomes, mas quais foram os casos ou os que mais marcaram ao longo pode ser no início da carreira ou mais agora, assim, como é que é o dia a dia de um advogado tributário? Bom, tributário me atraiu muito por conta do desafio, né? Desafio, primeiro, para os empresários, né? Que no dia a dia, né, reconhece que o sistema brasileiro tributário é o mais complexo que existe, então ele é um desafio constante, e isso sempre me atraiu desde o início. Claro que eu não imaginava que fosse tão complexo, né? Depois que a gente vai estudar, a gente cria mais dúvidas, vê que o problema é muito maior. Mas o que me atraiu primeiro sempre no direito tributário era essa complexidade e também o fato de ser algo determinante, muitas vezes, para uma empresa ter sucesso ou não. A parte tributária hoje ela é determinante para isso, como tem outras áreas que também são determinantes. Então, o primeiro ponto é isso. E o advogado tributário, ao meu ver, ele precisa estar atento, né, às constantes mudanças,
mas precisa estar muito atento ao que a empresa, qual é a dor da empresa, o que a empresa enxerga de problema na parte tributária, e o nosso dia a dia, eu ao menos entendo assim, passa muito por uma parceria constante com o empresário, com o jurídico, com o fiscal de empresa, num tema que é super complexo, e a gente é o suporte deles, né, o suporte do nosso cliente, para não só resolver o problema, mas é muito comum no direito tributário ter problemas que não são solucionáveis a curto prazo. E a gente, como advogado, tem que ou encontrar caminhos, muitas vezes tem um certo risco em algumas decisões, que aí eu vejo que o advogado tributarista precisa ser transparente com o cliente, precisa mostrar os caminhos, medidas que mitigam o risco, mas a gente sabe que no Brasil hoje litigar contra o fisco é comum, desde que, claro, você conheça as regras do jogo, conheça os riscos envolvidos, mas é comum. Digamos, é o cenário que a gente tem hoje no Brasil, aquele contribuinte que acaba simplesmente aceitando tudo que lhe impõe, ele acaba sendo penalizado, né? Então, tem que, digamos, destrinchar um pouco mais a área, e eu acho que esse é o nosso papel junto, né, junto aos clientes. E aí, só para citar um outro caso que a gente já trabalhou, muito possivelmente, aí, ao menos para mim, eu consigo dividir em dois tipos de cliente. Um cliente que é o cliente que é mais dono da empresa e que ele se aproxima, então, do escritório como um verdadeiro parceiro, até como uma advocacia talvez antiga, assim, uma advocacia que você tem um contato direto com o dono, e aí a gente teve já alguns serviços aí que foram muito emblemáticos de conseguir reestruturar uma parte financeira e tributária da empresa a longo prazo, saindo de uma situação de quase insolvência, de quase uma falência, para uma retomada via acordos, né, seja de transação tributária ou de vitórias nos tribunais. Isso, claro, com um determinado prazo a percorrer. Esse é um tipo de cliente que nos agrada muito e nos traz satisfação no trabalho. E tem os outros, no estilo já de multinacional, clientes que a gente acaba tendo contato com setores. Muitas vezes o tributário tem essa peculiaridade que a gente não lida tanto com o jurídico, mas mais com a parte fiscal, e aí você trata de temas que envolvem, às vezes, não apenas todo o Brasil, em todos os estados, mas muitas vezes com controladora no exterior, e aí é uma abordagem diferente que a gente precisa ter, inclusive. Mas, enfim, só uma rápida menção aí sobre esses dois tipos de clientes que estão no nosso dia a dia. Lucas, queria aproveitar e perguntar um pouquinho, agora que você já comentou bastante do Lucas, né, como advogado tributarista, e assim, o hobby, o que você faz quando você não está atendendo os clientes? Você continua jogando futebol? Eu ouvi pelas redes sociais, eu vi alguns hobbies mais recentes. O que você tem para nos contar sobre isso? Sim. Bom, fora do escritório, Rafael, o esporte ainda é algo que me atrai muito, tá? Eu não jogo mais futebol, ao menos não com aquela frequência. Desde que comecei a advogar, eu já diminuí drasticamente. E o futebol também, ele acarreta algumas lesões, então eu comecei a me cuidar mais, né? A idade também vai chegando, então o futebol eu já deixei de lado. Hoje só uma outra brincadeira assim que eu acabo jogando. Mas tenho esportes ainda e hobbies que me ajudam, e eu acho que isso para mim, sempre foi essencial. Eu não consigo ficar sem um hobby, e especificamente sem um esporte eu não consigo ficar também. Hoje eu continuo, talvez assim, suprindo a falta do futebol com alguns hobbies, como é o futevôlei, que eu passei a jogar depois que fui diminuindo o futebol. Mas, em especial, um hobby que tem me chamado a atenção nos últimos anos e tem de certa forma, me capturado, digamos assim, é o mergulho. Esse, sim, ainda sou um mergulhador iniciante, mas desde a primeira vez que eu mergulhei em 2021, eu passei a tratar como um hobby mais sério, de parar para estudar sobre mergulho, de fazer cursos e de ter uma recorrência, né, no mergulho. Então, até um dos
dos mergulhadores que me apoia e me ajudou, me atraiu, digamos, é um amigo que eu fiz aqui no escritório, que é o Tarek. Então, hoje eu te diria que fico com o esporte mais voltado ao futebol, mas sim, às vezes eu jogo futebol e numa parte de um hobby, digamos, diferente é o mergulho. Algo, claro, né? Depende de agenda, depende de muitas vezes de viagens, mas eu tenho mantido uma constância, né, em praticar. Lucas, nós estamos encaminhando aqui para o final, mas eu queria ainda perguntar um pouco para você como é que foi a experiência em Campinas, né? Você liderou a unidade de Campinas, segue ainda bastante envolvido nas atividades de Campinas, fica em Campinas, Porto Alegre. Mas como é que foi lá, numa cidade nova? Claro que você comentou lá, né, que você já tinha tido experiência quando jovem de viajar bastante, mas como é que foi agora nesse novo papel? Olha, eu gostei bastante, Rafael, tá? E desde do início desse projeto, que foi em 2019, a gente tinha clientes já na região, né? Clientes da área tributária e de outras áreas também. Eu já estava viajando para Campinas para reuniões, para às vezes julgamentos, São Paulo, Campinas. E quando surgiu isso em 2019, até não pensei duas vezes, gostei do projeto. Teve isso que você mencionou também, de, para mim, ser natural, um pouco mudanças, até para minha família também é natural. Então, assim, meus pais sempre encararam isso muito bem, porque viveram isso. E, para mim, o fato de ir para uma outra cidade e me adaptar a isso foi natural. Eu gostei muito da experiência, continuo gostando da região de São Paulo, Campinas. Para o tributário é um movimento também natural, né? E agora, o que eu posso dizer é que eu enxergo um desenvolvimento muito grande, tá? Nesse meu trajeto. Claro que em Porto Alegre, o escritório também me desenvolveu muito, né? Me abriu as portas no tributário e me desenvolveu como advogado, mas esse movimento para Campinas e região, de viajar na região, de visitar clientes, de me aproximar, de fato, das pessoas que estão por trás daquele cliente, isso me ajudou muito, não só na parte tributária, mas também para conhecer o negócio, conhecer mais sobre a economia, de como funcionam as coisas nos negócios dos clientes. Isso faz toda a diferença e, enfim, eu não me enxergo mais como alguém que vai ficar, digamos, só em um lugar parado, fazendo reunião virtual. Não gosto disso. Eu gosto desse movimento de estar, seja na ponte aérea ou pegando carro para ir numa cidade próxima para visitar. Isso acho que agrega bastante e, enfim, desde 2019 até agora é o que eu faço e gosto bastante. Lucas, para encerrar, o que você comentaria hoje, o que você falaria hoje, que dica você daria hoje para o Lucas lá do início da faculdade ou quando estava saindo da faculdade e que acaba servindo também para os colegas aí que estão no início da carreira profissional? Sim, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma frase até do Bernardinho, que foi treinador, né, campeão olímpico pela seleção brasileira, que ele fala que a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Essa frase eu conheci depois, tá? Depois, quando passei a ler mais sobre outras questões e li o livro do Bernardinho também. Mas é algo que eu olho para trás e eu me enxergo bastante nisso, tá? Assim, no início da faculdade, eu de fato entrei de cabeça nos estudos, no trabalho. Se eu pudesse voltar atrás, talvez teria dito para o Lucas começar um pouco antes, começar antes a ter essa virada de chave. Nunca é tarde para isso, mas o quanto antes você virar a chave, melhor. Então, talvez eu teria dito para abandonar o futebol um pouco antes. Mas, de qualquer forma, essa mensagem eu acho que ela é importante. Eu vejo que cada vez mais ter sucesso ele acaba sendo para poucos e cada vez mais acho que a vontade de se preparar e pagar o preço pelo aquele sucesso, ele vem antes, né? A gente primeiro tem que abrir mão de muita coisa, fazer escolhas
Eu tenho orgulho das escolhas que eu fiz, né, nesse trajeto, e acho que a mensagem talvez é para o jovem da faculdade ou que está escolhendo ainda um caminho a seguir, é que essas escolhas nessa fase da vida, com 18 anos, elas determinam provavelmente os próximos 10, 20 anos, né? Acho que esse é um momento muito importante para escolhas. E o leque é grande, né? O leque é grande de escolhas. Você pode errar sim, desde que você corrija logo e que você esteja num caminho, de novo, de se preparar para ter o sucesso. Acho que a mensagem é essa. Lucas, muito obrigado por nesse bate-papo e seguimos em contato e logo teremos mais novidades, outras entrevistas do nosso Conhecendo o CMT. Bom dia a todos. E obrigado, Rafael.